Gente, voltando às nossas atividades, às nossas aulinhas na terceira etapa, nós iniciaremos agora com matemática. E nós iremos lá no livro de vocês, lá para a página 165, encontraremos poliedros e corpos redondos. Aqui no livro, nós temos alguns exemplos e algumas frases explicativas. Fora esses, eu trouxe para vocês mais alguma coisa. Vamos então primeiro para o que eu trouxe. Vamos dar uma lida e tentar entender. Os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, definidos no espaço, são divididos em 3 grupos sólidos quaisquer, poliedros e corpos redondos, que é isso que tem no livro de vocês. Os poliedros são sólidos geométricos, são os objetos tridimensionais divididos no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos são os cubos, a pirâmide, as pirâmides, prismas, cilindros e esferas. O conjunto de todos os sólidos geométricos costuma ser divididos em 3 grandes grupos: os poliedros, os corpos redondos e outros quaisquer. Poliedros são sólidos geométricos limitados por faces, que por sua vez são polígonos. Assim, qualquer sólido geométrico cuja superfície seja formada somente por polígonos é um poliedro. As linhas formadas pelo encontro entre as duas faces de um poliedro é chamado de aresta, lá onde as linhas que formam o desenho. E qualquer ponto de encontro entre as arestas é chamado de vértices. Cada vez que uma aresta se encontra com outra, teremos uma vértice. O grupo dos poliedros é dividido em outros 3 grupos: prisma, pirâmide e outros. Veja um exemplo de prisma e de pirâmide. Eu tenho aqui o desenho, cortou um pouco. Primeiro nós temos um prisma e depois aqui ao lado seria uma pirâmide. Seguindo a sequência, à esquerda nós temos o prisma, deixa eu baixar a imagem, que é um poliedro formado por 2 faces poligonais, 2 pentágonos, tem 5 pontos e todas as suas faces laterais são paralelogramos. À direita temos a pirâmide, um poliedro que possui apenas uma base poligonal, um pentágono, e cujas faces laterais são todas triângulos. Os corpos redondos, enquanto poliedros, são sólidos geométricos formados apenas por polígonos e cujas arestas são segmentos de reta. Os corpos redondos são aqueles sólidos que possuem curvas em vez de algumas faces e que se colocam sobre uma superfície plana levemente inclinada, ou seja, eles rolam. São exemplos de corpos redondos os cones, os cilindros e as esferas. A figura a seguir mostra um exemplo de cada uma dessas figuras. Olha aí, ó. Eu tenho um cone e eu tenho uma esfera, mais conhecido por a gente como bola, não é isso? E finalizando, quando a gente fala sempre nesses outros, os sólidos geométricos que não se enquadram nas 2 categorias anteriores são os que chamamos de outros. Geralmente, são sólidos que possuem uma face curva, mas que não rolariam se colocados sobre uma superfície plana, ou seja, sobre uma mesa. Um exemplo desse tipo de sólido geométrico pode ser encontrado na figura a seguir. Observe que um lado curvo desse sólido fica voltado para dentro. Olha só, ele é plano embaixo, ele tem uma base reta, ele fica em pezinho, ele não rola, mas ele tem essa curva em cima. Então, nisso, a gente chamaria de outros. Voltando ao nosso livro, aqui eu vou ter as pirâmides, aí tem um exemplo das pirâmides embaixo e tem as famosas pirâmides do Egito que vocês podem dar uma olhadinha no próprio livro de vocês. Seguindo, na folha ao lado, nós teremos os cilindros e as outras imagens que eu mostrei também para vocês. Então, agora, com a ajuda do professor e um pouco desse aprofundamento, vamos praticar nas páginas que se seguem do seu livro ou em atividades complementares. Vamos lá e sejam bem-vindos de volta ao nosso ano letivo.